Horizonte e passava a propaganda daquele curso na TV e eu fiquei louca para fazer. Aí mamãe me sentou e falou assim: minha filha, definitivamente, põe na sua cabeça, não tem lugar para você nesses espaços que você sonha. Não tem preto ali. Você vai ser maltratada, você vai sofrer. E aí, quando eu estava com 18 para 19 anos, que eu fui trabalhar em Belo Horizonte, e aí eu já estava um pouco mais senhora de mim, já ganhava meu salário, eu fui com as minhas próprias pernas procurar um curso de teatro. Sem falar nada com a mamãe, eu fui. Aí eu encontrei a Escola do Estado, que fica dentro do Palácio das Artes, é onde tem o corpo de baile, tem o corpo coral e tinha a escola de teatro. E aí eu me formei, isso era mês de julho, a prova era no final do ano, e eu caladinha, guardei segredo, realizei a prova, passei, e depois que eu passei para o curso de teatro, foi minha primeira escola, e aí eu contei para a mamãe. E aí o teatro na minha vida, ele abriu um leque de possibilidade e de me dar aquele palco que eu queria, para que as pessoas me vissem, para que eu pudesse falar, para que eu pudesse ser respeitada, para que eu pudesse levar a minha voz. Tudo que a minha cidade tentou fazer no sentido de me apagar. Uma cidade onde a maioria é preta, né, descendentes de quilombo, mas tinha um segregacionismo. Tinha o bairro da cidade, que é onde moravam os brancos e os herdeiros dos senhores de escravos, naqueles casarões coloniais, e tinha o bairro dos pretos, que era a siderúrgica. Tinha o clube dos brancos, que era o Cravo Vermelho, que negro não entrava. E tinha o clube Mundo Velho, que era onde nós negros podíamos nos encontrar. Sem contar que lá, eu lembro eu andando na rua, e teve um dia que eu sofri uma agressão, eu devia ter uns 10 anos de idade, eu passando assim na rua, passei perto de uma casa, tinha uns molequezinhos brancos na porta, e quando eu passei, eles vieram em cima de mim e falaram assim: aqui não está precisando de empregada, não! Vai para o outro lado! Enfim, então isso só para registrar que, tal qual Carolina, né, que é a personagem que me trouxe até aqui, para estar falando com você sobre, o que me assemelha, né? O que me ajudou a construir a Carolina que eu faço em cena, que para muitos que assistem é meio que uma encarnação, né? Pode ser que eu acho que nós negros, a gente traz com a gente a ancestralidade, que não precisa de você estar incorporada naquele sentido de sair de si, né? Porque eu tenho total domínio sobre tudo que eu estou fazendo em cena, mas com certeza eu abro um caminho, e o teatro permite isso, eu abro um caminho para que a entidade Carolina esteja ali comigo mesmo, né? Eu empresto o meu corpo e minha voz para fazer esse ritual a Carolina Maria de Jesus. Bom, então assim, eu vou pular para Carolina, porque eu preciso falar de onde ela vem, né? Carolina Maria de Jesus, para quem não conhece, e se tiver aqui pessoas que não conhecem, não é nenhum desmérito, porque infelizmente ela ainda é muito pouco conhecida, por tudo que ela já produziu, e por tudo que ela tem se tornado nos últimos anos, e levando-se em consideração o tamanho desse país, Carolina não é conhecida. Ela é conhecida num determinado nicho da sociedade. Ela vem se tornando mais conhecida nos últimos anos, graças às cotas nas universidades, que abriu espaço para o povo preto, pobre e afrodescendente. E aí essas pessoas, com acesso ao conhecimento, estão indo atrás dos nossos protagonistas, dos nossos heróis. Então, de uns anos para cá, Carolina virou muitas teses de doutorado. E aí nem só pelo público negro, né? Alunos brancos também que se interessam por uma literatura mais contundente também investiam em Carolina. Então, Carolina se tornou um objeto de cinema
de teatro, de música, de desfile de escola de samba, de literatura infantil, de artistas plásticos. Então, Carolina hoje está na moda, entre aspas, né? Mas mesmo assim ainda não é conhecida o suficiente pela nossa população brasileira. Carolina foi uma escritora negra, nascida em 1914 na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Sacramento é uma cidade que fica no sul de Minas, ali para o lado de São Paulo. O avô de Carolina foi um escravo e era um homem de uma sabedoria, um homem analfabeto, obviamente, mas ele era tão culto, ele tinha uma sabedoria tão profunda que ele era chamado na cidade de Sacramento de Sócrates africano, porque ele era um filósofo. E ele então passou, né, Carolina, ainda na infância, mas ele passava muitos ensinamentos para ela. Muitas coisas proféticas, né? Como, por exemplo, ele falava que se fosse dado ao negro brasileiro a oportunidade de estudar, que esse negro poderia tomar o país e fazer a revolução. Porque naquela época, eu estou falando, né, primeiras décadas do século XX, era impensável o negro ter direito e acesso à educação. E Carolina nasce muito poucos anos depois da abolição da escravatura, né? 1888 para 1900, 12 anos. Com 14, ela nasce 26 anos só depois da abolição. Uma cidade do interior, ou seja, dominada ainda pelo racismo e pelo sistema escravocrata. Porque se até hoje, né, a gente vive toda a consequência do período da escravidão no Brasil, né? Vide as redes sociais, gente. Assim, eu já estou começando a pular, porque todo dia, toda hora tem uma situação de racismo que chega na mídia. Situações absurdas, né? Como ano passado, por exemplo, uma mulher branca em São Conrado que chicoteou um entregador de iFood. Então, assim, a gente está em 2021. Então, vocês imaginam a Carolina em 1914, só 26 anos. Então, ela teve uma infância de uma pobreza, né? O pai dela, ela fala muito pouco do pai, não conviveu com o pai, foi criada pela mãe. O avô morre com ela ainda criança, e no livro dela, que é genial esse livro, para quem nunca leu Carolina, é uma excelente introdução, que é o Diário de Bitita. Bitita era o seu apelido na infância. E o Diário de Bitita, ela vai narrar a sua infância e a sua juventude em Sacramento até chegar em São Paulo. O livro termina com ela indo para São Paulo. E ela vai para São Paulo por quê? O sonho dela era ser escritora. A partir do momento que ela aprende a ler, ela entra na escola com 7 anos de idade, né? Quem a leva para a escola é a patroa da mãe dela. Ela vai para uma escola kardecista, que havia em Sacramento. Carolina era uma menina extremamente rebelde, questionadora, beirava o insuportável como criança. E no primeiro momento ela renega aquela escola, ela não quer estar ali. E fazia todos os tipos de malcriação, de desaforo, até ela aprender a ler. Quando ela aprende a ler, é como se descortinasse um mundo na vida de Carolina. E no livro Diário de Bitita, ela narra que quando ela aprendeu a ler, ela saía lendo todas as placas da cidade. E lia e repetia, e perturbava a mãe dela, e não parava mais de ler. E aí ela começa a ficar aficionada por livros. O primeiro livro que ela vai ler na vida é Escravizaura. Escravizaura teve a novela, vocês não vão lembrar da novela, mas é uma obra do Joaquim Manuel de Macedo, se não me engano, foi um grande sucesso na televisão, é uma obra maravilhosa, né? E ela fica fascinada
pela escravizaura, e aí ela não para mais. Só que no segundo ano primário, Carolina sai da escola, porque a mãe arruma lá um homem, né, que vai trabalhar de colono no interior de Sacramento, na zona rural. E aí, eles não pensam duas vezes, tira ela da escola. Então ela estudou só até o segundo ano primário. Mas já tomada por essa paixão por livros. E aí ela lia qualquer coisa que caía na mão dela. Ela lia dicionário, ela estudava dicionário. Tem um episódio que ela conta no Diário de Bitita, que ela estava sentada na porta da casa dela, ela ganhou, ou a mãe ganhou, não sei, e ela estava lendo um livro de São Cipriano, que era um livro que eu acho que falava sobre magias, né? Magia negra, feitiçaria. Esse São Cipriano, acho que era ligado a esse universo. E ela está sentada na porta da casa dela, lendo esse livro que ela ganhou. Aí passa um guarda, vê que ela está lendo esse livro, chega na delegacia e fala para o delegado, Carolina está lendo o livro de São Cipriano. O delegado não conversa, manda prender ela e a mãe, porque ela era uma criança. Quando ela chega na delegacia, o delegado começa a inquiri-la, quer dizer, então que você está lendo o livro de São Cipriano? Você sabe que livro é esse? Ela fala, não. Aí ele, é mentira sua, você é uma feiticeira. Você é uma feiticeira e por causa disso você vai ficar presa. E ela não tinha noção quem era São Cipriano. Resumindo, o delegado prende ela, prende a mãe, elas ficam presas uma semana. A mãe apanha tanto que eles quebram o braço da mãe dela. Isso, ela era uma menina. Então, nesse Diário de Bitita, é um livro que é muito cruel. É muito cruel as situações que ela narra. E tem uma hora assim, que ela passa muita fome. Aí tem uma situação que ela anda de cidade para outra, anda quilômetros, né, com fome. Eu sei que tem uma hora que ela é absorvida num convento por umas irmãs de caridade. Quando ela chega nesse lugar, a gente está tão macerado com aquele sofrimento de Carolina, que a gente fala, ai, que alívio, caramba, né? E ela tinha umas feridas na perna que sempre abria. E aí quando você pensa que ela vai se quietar nesse convento, que ela tinha emprego, tinha comida, estava vivendo com o mínimo de dignidade, ela vai embora. Ela fala, não vou ficar aqui porque eu quero ser escritora. E aí ela sai do convento e vai para São Paulo para realizar o seu sonho. Bom, o Joel Rufino, que é um historiador que eu amo, assim, de paixão, para mim, um dos maiores historiadores desse país, negro, faleceu há poucos anos. O Joel Rufino escreveu um livro chamado Carolina Maria de Jesus, uma escritora improvável. Improvável por quê? Porque ele vai mostrar no livro toda a situação contraditória do universo de Carolina para que ela se tornasse uma escritora. E ele mesmo começa nesse livro fazendo uma meia-culpa. Por quê? Quando ela lança Quarto de Despejo e se torna o maior best-seller, né, naquele momento, em 1960, e se torna uma celebridade, o Joel era um estudante universitário. O Joel, assim, ele era um super intelectual, sabe, pernórstico, inclusive, né, porque tinha uma arrogância, porque ele era muito, desculpa a palavra, foda. O cara era o máximo mesmo do intelecto. E ele, quando Carolina lança o livro, ele estava na universidade, e ele é um dos que vai torcer o nariz para Carolina. Como quem diz, tá bom, uma favelada agora está se achando escritora. E ele não leu o Quarto de Despejo, ele só criticava tudo aquilo que estava acontecendo com Carolina. Até que depois ele vai ler Carolina. E aí ele vai constatar por que ela era uma intelectual. E tudo isso ele revela nesse livro. Esse livro é genial porque ele vai contextualizando,
vários momentos do livro Parto de Despejo, né? E fazendo uma análise de cada trecho do livro com a história de Carolina. Até que no último capítulo, e ele vai dando títulos, o último capítulo ele vai falar sobre a queda de Carolina e por que ela caiu. Bom, fiz esse... Deixa eu voltar então agora. Como que Carolina se torna uma escritora? Ela então chega em São Paulo, nos anos... Acho que os anos 30 para 40, ela chega em São Paulo, sozinha, uma mão na frente e outra atrás. Uma época que São Paulo tinha muito cortiço, né? Muitos nordestinos, a gente pobre mesmo, né? Analfabetas. E Carolina vai trabalhar, o primeiro emprego dela é na casa do Dr. Zerbini. O Dr. Zerbini foi o primeiro cirurgião que realizou um transplante de coração. E ficou muito famoso com isso, né? Um homem que ganhou notoriedade, um médico, cientista. E ela vai trabalhar na casa dele. E chegar no final de semana, né? Ele tinha uma biblioteca imensa. Chegar no final de semana, ele falou para ela, olha, você está de folga, né? Então você pode ir e tal. E ela pedia para ele para ficar na biblioteca, para não sair de folga. E ali aquela biblioteca era um mundo para ela. E é daí que vem a narrativa da Carolina cheia de palavras sofisticadas. Então, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela escreve, né, a grafia tem muitos erros de português, porque ela estudou só até 2 anos de grupo, mas ao mesmo tempo ela usa palavras extremamente sofisticadas, que eu acho que ela ia tirando esse universo. E no livro Quarto de Despejo, né, no diário, ela narra aquele ambiente da favela recheado dessas palavras sofisticadas. Por exemplo, tem um texto que ela fala no espetáculo, que ela vai falar dos vizinhos, e ela fala, as ráscuas da favela. As ráscuas da favela estão vendo eu escrever. Né? Eu nem sabia, não tinha ouvido falar essa palavra, ráscuas, né? Aí tem uma outra frase que ela fala, quando eles perguntam se ela não bebe, ela fala que não, que ela odeia bebida, reprova quem bebe, porque meu estômago é fidalgo. Eu não vou deturpá-lo com tóxicos. Né? Só para vocês entenderem o teor da narrativa de Carolina. E aí, bom, ela então fica lá na casa, né, trabalha lá, e começa aquele processo, né, de ser mãe solo. Né? Ela teve 3 filhos, cada um de um pai, homens brancos, porque ela era racista, tá? Ao mesmo tempo que ela defendia a condição do negro, Carolina era racista, preconceituosa, era uma mulher de um gênio e de um temperamento muito difícil e conturbado. Na mesma escala que ela era esse gênio da literatura e essa sensibilidade para tirar do lixo e da miséria a mais requintada literatura, ela era também uma pessoa extremamente de espírito conturbado e enlouquecido. E aí esse Joel Rufino, que eu citei lá, né, que escreveu Uma Escritora Improvável, ele vai falar o seguinte, que Carolina, que a vida de Carolina se assemelha à vida de milhares de mulheres negras e pobres desse país. Mas com uma única diferença, que foi quem lhe salvou, a sua paixão pela literatura. E foi isso que não permitiu que Carolina enlouquecesse. Porque no seu desespero da fome e da miséria, ela escrevia em tudo, qualquer pedaço de papel. E ela, quando ela vai morar na favela do Canindé, essa favela do Canindé foi uma favela que foi montada porque o governo de São Paulo queria fazer uma limpeza na cidade, acabar com aqueles cortiços, né, que eram muitos, tirar aquela população ali da vista, né, da grande São Paulo. E aí nasceu essa favela do Canindé,
que ficava ali na beira do rio Tietê. Para quem já foi em São Paulo, é muito próximo da rodoviária, do terminal do Tietê. Tem um rio que passa ali, tem o campo da Portuguesa, tem a rodoviária, aí tem o rio e tem o campo da Portuguesa. A favela do Canindé ficava ali naquela extensão, ali na beira do rio. Isso eu estou falando dos anos 40, 50, vocês imaginam uma época que não tinha ainda aquecimento global, com o frio de São Paulo, na beira do rio, né? Vocês imaginam a podridão que era aquela favela. O barraco da Carolina que ela constrói tinha 1,5 m por 1,5 m, o primeiro barraco que ela vai morar. E ela que construiu. Na época estavam construindo uma igreja em São Paulo, que é uma igreja que fica nos Jardins, a igreja Nossa Senhora do Brasil, fica lá no coração dos Jardins de São Paulo. E Carolina dava 3 viagens carregando as tábuas que eram desprezadas lá na construção dessa igreja para construir o seu barraco. Bom, quem conhece São Paulo pode imaginar, é a distância que ela caminhava carregando essas tábuas. E ali, né, com essa coisa de engravidar e ter filho e tal, ela perde os empregos de doméstica e vai viver, então, de catar papel e ferro no lixo. Desse material que ela catava, é que ela vendia para comprar comida para sustentar aquelas crianças. Então, assim, ela não estocava comida, ela não estocava dinheiro. Ela dependia de sair, catar aquele material com frio, com chuva, com garoa, descalço, naquela lama, naquele esgoto. E do que ela vendia é que ela ia comprar aquele alimento. Então, tem dia no diário dela que ela começa assim, são 9 horas da noite, meus filhos não comeram nada. Então a fome vai marcar consideravelmente o universo da Carolina e daquelas crianças. E ali naquele universo, né, de analfabetismo, de cachaça, de vandalismo, de baderna, Carolina então escreveu o Quarto de Despejo. Né? Ela começou então a escrever esse diário como uma forma de jogar ali naquele pedaço de papel as agruras da sua vida. Ela começa a escrever esse livro em 1955, se não me engano, dia 15 de julho, aniversário de 2 anos da sua filha Vera Eunice. Ela começa exatamente, hoje é aniversário da minha filha Vera Eunice. E ali ela vai narrando todos os dias. Quando chega em mais ou menos 1958, e ela ameaçava os vizinhos, falando para eles que ela ia colocar a vida deles no livro dela. Porque eles odiavam Carolina e ela odiava aquela vizinhança. Porque ela odiava porque ela se sentia superior. Ela não se via como uma favelada. E aí o Joel Rufino vai falar, né, que a Carolina tinha um complexo da Madame Bovary, né, que é uma personagem, né, bastante conhecida, que nunca se identificou com o lugar o qual ela pertencia. E Carolina era uma favelada, mas que não se sentia favelada, se sentia superior àqueles vizinhos, brigava, tinham brigas homéricas com aqueles vizinhos e colocava as histórias deles no livro. E ameaçava aqueles vizinhos. E aí é onde vai começar, né, esse é o motivo pela ascensão de Carolina. Em mais ou menos 1957 ou 8, vai visitar a favela um jornalista chamado Audálio Dantas, estudante de jornalismo, trabalhava na revista O Cruzeiro, né, que foi uma revista de muito sucesso, né, nos anos 50, 60, 70. E ele vai então nessa favela para fazer uma reportagem, para publicar na revista O Cruzeiro. Quando ele chega lá, ele depara com Carolina batendo boca com o vizinho e falando que ia colocar ele no livro dela. E aquilo era uma ameaça para os vizinhos, eles tinham pavor. Cara, essa mulher sabe escrever, vai me pôr, vai falar o que de mim lá? E o jornalista presencia aquela briga, né, uma coisa inusitada, eu vou te pôr no meu livro? Como assim? E ele vai procurar saber dela que história é essa. Aí ela fala que ela era escritora. A essa altura, gente, do campeonato,
já conseguia publicar algumas coisinhas no jornal, uma poesia. Ela era muito politizada, ela discutia política, interferia na política, aí faz um poema para Getúlio Vargas. Então, vez ou outra, ela tinha conseguido publicar um poemazinho dela ali. E aí o Audálio Dantas, então, vai conversar com ela, saber quem era aquela mulher e que livro era esse. Ela fala, eu sou escritora, eu estou escrevendo um diário aqui da favela, e ele pede, então, se ele podia, né, ver esses manuscritos dela. Ela leva ele no barraco dela, entrega, mostra para ele, e ele fica fascinado com o que ele lê. E fala, eu não preciso fazer reportagem, está tudo aqui, né? Aqui está a verdade da favela. E promete para ela que ele ia lançar o livro dela, que ele ia fazer tudo para lançar o livro dela. E ele consegue. 2 anos depois, em 1960, o livro Quarto de Despejo Diário de uma Favelada é publicado. E aí é um boom no universo da literatura do Brasil. Porque em pouco mais de uma semana, ela já tinha vendido 10.000 exemplares. E aí ela começa a bater Jorge Amado, que vai bater de frente com ela. A Veronice, filha dela, conta isso. Que Jorge Amado tinha horror de Carolina e começa a peitar, porque ele é que era o fodão daquele período. E aí, cara, a vida dela muda da água para o vinho. Primeiro que ela sai da favela, né? Ela vira uma celebridade, ela ganha muito dinheiro. Segundo João Rufino, só da publicação na França, ela ganhou $13.500. $13.500. É muita coisa. $1.000 é R$5.000, né, hoje. Ela ganhou 13 mil só da França. O livro é traduzido em 13 línguas, para mais de 80 países. Então, Carolina é muito conhecida lá fora. E aí tem uma coisa muito interessante, né, que o Joel fala desse livro dele, que o livro dela lá fora caiu como uma luva, né, para os Estados Unidos, para os europeus, para eles esfregarem na cara do Brasil que era mentira o que o Brasil pregava de democracia racial. Então Carolina vai denunciar a realidade do povo preto e pobre nesse país. Né? Então, ou seja, a falácia, a farsa do mito da democracia racial cai por terra. E Carolina que faz essa denúncia, através da sua obra. Aí o que acontece? Eles mandam demolir a favela do Canindé. Indenizam algumas pessoas, talvez não todas, né, para que elas saíssem dali e fossem construir casas de alvenaria. Carolina vai mudar, vai morar na cidade. Ela sai da favela debaixo de pedra, apedrejada pelos favelados, uma parte, né? E vai viver, então, esse sonho da casa de alvenaria. Só que Carolina tinha uma coisa chamada não lugar. Porque ela não se via na favela, porque ela se achava superior àquela realidade. E quando ela vai morar no asfalto, ela também não pertencia ao asfalto. Ela era uma favelada que escreveu um livro e fez sucesso. O dinheiro que ela ganha, ela não sabia lidar com o dinheiro de modo abstrato. Né? O que seria o dinheiro de modo abstrato? Aplicações, né? Investimentos. E ela se achava assim, muito safo. E aí começa a fazer negócios, dava muito dinheiro para os favelados que ela tinha com relacionamento. Ele chegava lá, dona Carolina, eu preciso montar uma barraquinha de cachorro-quente, ela dava o dinheiro. Aí ela lança livros, lança casa de alvenaria, que é um fracasso. Porque aí já não era interessante para a sociedade. Eles não a viam como uma escritora. Ela tinha sido só um evento. Uma favelada que escreveu um livro contando a história da favela. E aí era interessante. Agora, daí ela lança outro livro, eu vou comprar livro dele. Não. Ela lança um disco, que ela tinha uma veia artista, né? Ela trabalhava no circo. Carolina chegou a trabalhar no circo. Ela tinha uma roupa toda cheia de luzinha. Ela trabalhava no circo. Então ela lança o LP, ela canta,
Ela começa a fazer muito investimento, ela não aceitava que o Adauli Dantas fosse coordenar o dinheiro dela. Claro, obviamente que perdeu muito dinheiro nessas vendagens para o exterior, né? E aí, em 64, acontece o golpe militar, 4 anos só depois. E com o golpe militar, era interessante ter uma mulher como Carolina, preta, falando do Brasil? Claro que não, né? Os estudantes que amparavam Carolina, que eram de esquerda, naturalmente, né? Porque quem gosta desse povo é o povo né? Quem gosta de preto, pobre, de denunciar, é gente de esquerda, que faz sociologia, né? São esses esquerdopatas, né? Que eu faço parte, naturalmente. E aí começa o declínio dela. Começa o declínio dela e vai sua ladeira abaixo. Segundo esse livro do Joel, com 3 anos já tem notícia que ela volta a catar papel. Ela morre em 77, ela morre em fevereiro de 77, com 62 anos. Mas quando você vê as fotos e as imagens de Carolina, ela parece uma velha de 80. Ela é muito acabada, muito sofrida. Cai no anonimato total, assim, total. E aí, aqueles convites todos para programas de TV, para tudo, foi acabando, né? Imagina, de 1960 para 77, ela morre totalmente no anonimato. E no anonimato ela fica muitos anos. Até que em 1992, um escritor chamado Luiz Carlos Sebe publica um livro chamado Uma Cinderela Negra. E é onde Carolina, então, começa a vir a sua história, em 92. E aí vamos descobrir Carolina. Então, assim, qual a importância, né, de Carolina para nós, mulheres pobres, faveladas, afrodescendentes, né? Carolina é um espelho. Ela é um espelho porque, primeiro, que ela acreditou no seu sonho, que era se tornar uma escritora desse país. Carolina rompe com todas as circunstâncias. Ela é um retrato vivo de uma sobrevivente da fome. Fome mesmo, gente. Porque quando a gente lê Quarto de Despejo, não dá para você sentar e ler, opa, em 2 dias eu vou ler. Toda hora você tem que parar para respirar, e daí a 2, 3 dias você pega de novo. É muito cruel as histórias que ela narra. A Veronice conta que quando ela emerge, que eles começam a frequentar festas e lançamentos de livro, que eles chegavam na festa, aí tinha, né, aqueles bufês, eles eram tão desesperados com comida que eles punham tudo no prato. Tudo que tinha de comida. Sorvete, doce, feijão, tudo. Porque eles só pensavam em comida. Eles ficam desesperados quando eles veem aquela quantidade de comida. E aí essa mulher vence tudo isso, né? E se torna a maior escritora negra do século XX no Brasil. Não teve nenhuma maior que ela, que vendeu tanto como ela. E que essa referência para a gente, né, enquanto mulher, porque nunca sucumbiu. Carolina é uma mulher à frente do seu tempo, porque era feminista, revolucionária, pensava nos seus, interferia na política. Em 1955, quando ela escreve esse livro Quarto de Despejo, né, é uma frase que a gente começa o espetáculo, que ela fala: o Brasil devia ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Porque isso muda tudo, né? Então, assim, o seu legado, que ela deixou a nível de obra, ela deixou músicas, ela morre e deixa cerca de 4.500 manuscritos sem publicar.
Em 76, vem uma editora da França, aqui no Brasil, ela morre em 77. Essa editora vem mais ou menos em setembro, eles vêm, né, sabendo, porque lá fora ela continuava muito conhecida e estudada. E essa editora chega no Brasil para se aproximar de Carolina, né, e com interesse na sua obra. E ela então vende para essa escritora os manuscritos de Diário de Bitita. Com esse dinheiro que ela vende para essa editora francesa, que ela consegue comprar um pedacinho de terra em Parelheiros, que era a periferia de São Paulo. Que ela chama de chácara, né? Mas era um pedacinho de terra, um casebre, e vai morar lá. E aí, em 77, ela morre. Em fevereiro, ela morre. E ela não vê esse livro publicado. 2 anos depois, essa editora francesa publica Diário de Bitita em francês. Então, a primeira versão de Diário de Bitita é em francês, com um erro gravíssimo, porque eles publicaram o livro consertando todos os erros de português que continham nos manuscritos. Então, quando você lê o livro Diário de Bitita, o livro é genial, só que é perfeito, assim, né? Não tem nenhum erro de palavra, de concordância, como tem no diário, no quarto de despejo. Enfim, e Carolina tem uma frase célebre que é: ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Então, ela é um exemplo de luta, de resistência, de fé, de coragem, que nos inspira. Que nos inspira as mulheres que querem escrever. Né? Já tem muitas publicações de jovens, né, estudantes de letras que escrevem poemas, que escrevem livros a partir de Carolina e movidas por Carolina. E aí, para terminar, eu vou... Como você está na peça? Então, eu agora vou fazer um link com o espetáculo, né? Essa Carolina que eu faço no espetáculo. Bom, eu nunca tinha lido Carolina Maria de Jesus. Sabia quem era, sabia de toda a sua história, porque eu fui casada com uma pessoa que é diretor de cinema, de TV, de teatro, e é um aficionado por leitura, sabe tudo, conhece tudo, principalmente de heróis negros. E na época que eu era casada com ele me falou de Carolina. Ele me mostrava, ele me contava, e eu tenho a madrinha do meu filho, que é uma atriz de São Paulo, chamada Dirce Tomás. Ela é atriz, ela é a cara de Carolina, magra, alta. E esse meu ex-marido, ele tinha um projeto de fazer um filme ou um trabalho com a nossa comadre, por ser muito semelhante a Carolina. E vivia falando nisso, não, porque eu quero fazer Carolina com a Dirce. Depois, o Jefferson D. fez um documento, um curta-metragem sobre Carolina, com Zezé Mota, eu assisti, mas eu nunca tinha sondado a possibilidade, não tinha o menor interesse em fazer Carolina. Para mim estava tudo certo, a minha comadre fazer, as pessoas que faziam. Lembro que, um pouco antes de eu mergulhar em Carolina, teve uma polêmica muito grande lá no Rio, que uma atriz de pele clara fez Carolina. E a comunidade negra caiu matando. Eu lembro que aí eu via, né, as discussões no Facebook e tal, eu via aquela discussão, eu não me meti, mas eu também não concordava. Falei, não dá, gente. Mulher preta retinta, né? Ah, não, mas porque meu avô era preta, porque eu sou nordestina. Não, pra mim não dá. Não dá. Ninguém vai me chamar para fazer Elis Regina, para fazer Nara Leão, entendeu? Aí quando é do lado de cá, aí pode. Aí é liberdade poética, porque meu tataravô era preto. Não, não dá. É mentira você chegar lá e ver uma atriz de pele branca fazendo Carolina. Tudo que a mulher sofreu foi por ser preta. A história dela começa por ela ser preta, retinta, né? Enfim, eu sei que pouco tempo depois disso, eis que chega um convite para mim, o Elisandro, que é o nosso produtor e dramaturgo e idealizador do projeto,
ganhou um edital para fazer Carolina. Ele ficou 4 anos esperando esse patrocínio. Quando ele pensou o projeto e formatou, a primeira Carolina dele seria Zezé Mota. Aí, quando saiu o dinheiro 4 anos depois, Zezé não pôde fazer. E aí ele foi pingando. Chama aqui, chama ali, chamou Isabel Filardes. Todas queriam fazer. Mas aí não dava, a agenda não dava. Até que eu sou indicada para ele, né, uma pessoa lá, que é de movimento, um negro. O Elisandro pediu para ele para mandar umas 10 atrizes, para ver se achava a Carolina, porque faltava 1 mês e meio para estrear. E essa pessoa fala, não vou te mandar 10 não, vou te mandar uma só. E me indicou. Eu estava na minha escola, porque eu sou professora pública também, não estou mais na sala de aula, mas sou professora, e recebo um telefonema do Alessandro se apresentando e me convidando. Na hora eu não entendi nada, eu falei, mas você quer o quê? O que você quer? Você quer que eu faça um buffet para sua estreia? Não, é para você ser Carolina. Eu falei, tá. Bom, me mandou o texto. Quando eu vi o texto, eu falei, não, ele tá louco, eram umas 30 páginas. Eu falei, que isso? Não é possível. Mas fui na leitura para ler, estava ele, o diretor, as assistentes, estava todo mundo lá, e eu cheguei e li, e comecei a fazer a leitura. Quando eu comecei a fazer a leitura, eles contam que um olhou para o outro e deu um ar de alívio, tipo assim, achamos. Porque, segundo eles, na minha voz eu já trazia uma coisa, né? Uma aspereza que tinha tudo a ver com Carolina. E quando acabei de ler, eu falei, bom, e aí, vocês vão me ligar? Não, já vamos fechar a agenda. E aí, bom, começa o processo. E aí sim, aí eu vou ler Quarto de Despejo, aí eu vou ler Casa de Alvenaria, vou ler Joel Rufino, vou ler poema, vou ler tese, vou ler tudo para compor a minha Carolina. E vi que, é claro que todo esse universo que eu li, né, o ator precisa de ter esse conhecimento, mas a minha Carolina, eu não precisava de ir tão longe para compor, não. Era só eu pegar o meu histórico, o histórico da minha mãe, das minhas avós, das minhas tias, das mulheres pretas serviçais da minha cidade, do racismo, das mulheres. Eu moro perto da Mangueira, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com essa coisa de favela e asfalto ser muito perto, só tem preto na rua, miserável, cracudo. É um negócio assim, parece que a abolição acabou ontem. Eu sempre tenho essa sensação. Porque quando a abolição acabou, os negros nas capitais ficaram perdidos, né? Sem rumo, sem casa, sem nada. Ficaram aquele amontoado de gente. É esse o povo que a gente vê nas ruas do Rio de Janeiro. E eu que namoro perto da Mangueira, é pior ainda. Né? Gente catando mesmo, sabe? Separando o lixo. Você coloca seu lixo lá na porta, no outro dia de manhã você vê tudo mexido, sabe? Então, a gente convive com isso. E aí, você, com seu trabalho de atriz, com uma sensibilidade, no meio desse universo, da sua memória e com a retórica de Carolina, você tem um prato cheio. O texto de Carolina é uma embocadura perfeita para um ator. Porque ele escreve a verdade. Né? A sua alma está ali. Então, a minha Carolina foi construída com esse material, com esse fermento, né? Sem contar o comprometimento espiritual, porque para mim tem uma coisa espiritual de Carolina ter me escolhido. Passaram 4 atrizes, eu até arrepio quando eu falo, passaram 4 atrizes ali. E essas 4 que passaram, nenhuma delas não estaria fazendo Carolina até hoje, por causa de agenda. De televisão, porque vai ganhar mais dinheiro ali, né? Eu já fiz Carolina em cada situação que vocês não têm noção. Já apresentei o espetáculo a 2 pessoas numa comunidade de São Paulo. Eu e Elisandro na van, carregando cenário. Que essas pessoas, e aí eu falo assim, é minha amiga, né? Que é a Isabel Filardes, acabei de fazer uma novela com ela, sou amiga dela há anos. Mas não encararia o que a gente já encarou, porque tem uma coisa de ser celebridade, não vai se sujeitar a qualquer coisa, a essa coisa artesanal que o espetáculo exige. E
E a minha última prova de que Carolina me escolheu foi ano passado, que eu estava fazendo a novela. Eu estou falando novela porque acabou recentemente, foi Amor Perfeito. E quando você está fazendo novela na Globo, você fica escravo, você só tem o domingo de folga. É o único dia que você pode marcar alguma coisa, é domingo. Porque no mais você tem que estar à disposição. E o Elisandro marcou um espetáculo para uma sexta-feira. Eu falei, Elisandro, eu não sei se eu vou gravar. Ele, não, Silvia, vê uma pessoa que você confia para fazer no seu lugar. E aí é até bom ter um stand-by, porque quando você não puder ir, eu falei, tá bom. Passei para uma amiga minha, que até me substitui em outros espetáculos, e ficou tudo certo. Ela ia fazer, caso eu gravasse naquela sexta-feira. E não deu outra. Uma semana antes, quando saiu o roteiro, eu vi que eu ia estar gravando. Liguei para ela, falei, Dani, você mesmo vai ter que fazer. Cara, não rolou, deu um cagaço na menina, ela disse que adoeceu, e que estava com Covid, era mentira. Mentira, ela não tinha decorado, ela não deu conta. Isso eu tinha passado para ela 2 meses antes. Ela não deu conta de decorar, não deu conta de fazer, a gente teve que cancelar. Eu falei, cara, essa Carolina é minha, não dá para outra pessoa fazer, porque tem tanta particularidade, né? Tanta nuance, coisas que eu fui dando no texto, que quem assiste fala assim, é impossível imaginar outra pessoa fazendo Carolina. Mas claro, muita gente faz, né? Mas a minha, eu acho que ela traz essa marca, assim, da minha vivência, né? Eu faço com muita propriedade mesmo, sabe? Então, tá aí o convite, né? Para quem não tinha lido, nunca leu, não conhece, eu acho que vale a pena. É um espetáculo que já foi muito premiado, foi indicado ao Prêmio Shell de melhor. Prêmio Shell, prêmio máximo do teatro lá em São Paulo, foi indicado a melhor dramaturgia. O Elisandro foi muito feliz na coletânea dele, porque a gente procura trazer para o espetáculo várias faces de Carolina. Porque se a gente faz um espetáculo só em cima do quarto de despejo da tragédia, ninguém ia aguentar. Então o espetáculo tem muito humor, tem música. Carolina, nas entrelinhas, era muito debochada, a forma que ela fala daqueles favelados é engraçado, porque tem tanto preconceito do jeito que ela fala, tem tiradas, né, porque ela era engraçada. Então tem a tragédia, mas tem humor, tem música, tem dança, isso tudo em 1h15. A gente consegue passar um leque, né, das várias faces de Carolina. E foi atestado pela Vera Eunice, quando fui assistir, que a filha, a Vera Eunice, né, foi com toda a família dela, com as filhas, com os netos. Eu fiz um espetáculo num teatro que tinha 30 lugares e 16 ou 17 pessoas eram a família de Carolina. Todos na frente, assim. E eu encenando para a menina, né, sobrevivente da fome, né, para a mulher Vera Eunice. E a Veronice, uma das coisas que ela falou é que eu trazia no espetáculo a loucura da mãe dela. Que a mãe dela era louca, e ao mesmo tempo que ela estava desesperada, esbravejando, ela estava encenando, cantando e rindo, e era uma mudança de um estágio para outro em questões de minutos, né? E o espetáculo traz isso, né, Sandra? Acho que a Sandra pode atestar. Que primeiro que monólogo, ele tem essa característica, né? Da gente estar ali, é só você, e você tem que segurar as pessoas. E você tem que saber a hora que dá e virar o jogo. Então, o espetáculo o tempo todo ele tem essa virada de jogo a partir da obra de Carolina. Então é isso, gente. Então é trazer realmente essas escrevivências dos alunos pretos, sabe? Dos nossos escritores, dos nossos heróis, dos nossos ancestrais. E é isso que tem que servir de mote para as teses e para as dissertações. Eu acho que aí sim você começa a mudar um pouco o panorama, trabalhar com a nossa realidade brasileira. Segunda pergunta
foi sobre como que Carolina chega nas escolas, né? Bom, aí eu vou te falar pela minha experiência lá no Rio de Janeiro. Eu tenho 11 anos que eu estou na escola pública. Eu trabalhei durante cerca de 8 ou 9 anos em Nova Iguaçu, que é Baixada Fluminense, cuja população é 90% de pretos e afrodescendentes. Eu rodei só em Nova Iguaçu por cerca de umas 10 escolas. Eu nunca vi nenhum movimento para se estudar Carolina. E nem o livro Quarto de Despejo ou uma obra qualquer de Carolina não tem. Atualmente eu trabalho na biblioteca dessa escola. Então eu comprei numa última feira literária, eu falei, gente, tem que ter Carolina. E aí eu comprei, se não me engano, 6 exemplares de uma edição comemorativa de 60 anos de Quarto de Despejo. Então eu tenho lá 6 ou 8 livros, né, de Carolina Maria de Jesus, essa obra comemorativa que tem muito material, não é só o livro, né, tem muito material jornalístico. Não teve nenhuma professora da língua portuguesa que se interesse em trabalhar com Carolina. Eu fico tentando, né, que os meus alunos que frequentam a biblioteca que leem Carolina. Ano passado eu fiz uma intervenção, né, do meu espetáculo lá, fiz muitos cartazes de Carolina, e fiz uma apresentação. O próprio diretor, depois eu fiquei sabendo que ele falou, isso foi em novembro, tá, no mês da consciência negra, que o diretor falou que ele era contra tudo aquilo ali, que por ele não estava acontecendo nada daquilo. Então, Carolina não chega na escola pública. Por outro lado, eu já dei muitas palestras em escolas particulares. Muitas. Porque as professoras vão assistir, ficam malucas e levam para se trabalhar no universo da escola particular. Então, na escola pública ainda é muito distante, porque não existe interesse dos professores, nem que os alunos leiam, quanto mais que leem Carolina. E a última pergunta foi sobre o título. Isso, porque eu pensei. Por que chama-se Eu Amarelo? Sobre os filhos. Ah, dos filhos, desculpa. A Sandra quer saber por que o nome é Eu Amarelo. Deixa eu responder a Sandra. O Eu Amarelo é porque Carolina, primeiro que ela era apaixonada pela cor amarela, e ela fala que quando ela estava com fome, tudo fica amarelo. Só depois que ela come é que tudo vai se normalizar. Mas que a fome é amarela. Por isso que tem esse nome. E os filhos, né? Ela teve 3 filhos, 2 homens e a Vera Eunice. A Vera Eunice é a mais nova. Bom, os filhos dela, infelizmente, não foram para lado nenhum. Eram alcoólatras. Exploravam a mãe ao máximo. Sabe, exploração mesmo. Um deles, se não me engano, o mais velho, era ligado a movimentos de esquerda, né? Acho que foi ligado ao PT, fazia uns movimentos assim de comunidade, algum movimento social, mas tudo sem nenhuma expressão, né? E hoje já estão falecidos. Aí a Vera Eunice se formou professora, é aposentada hoje, tem as filhas dela que são formadas, advogadas, né? É quem cuida da obra da mãe, e existe uma guerra, né? Eu posso falar aqui porque essa guerra é pública, das filhas dos filhos de Carolina com a Vera Eunice. Porque as filhas, né, as netas da Carolina, a única coisa que elas querem é o dinheiro. É o dinheiro e é uma briga, e aí a Vera Eunice, ela que cuidou. Então fica essa briga das filhas com a Vera, e hoje me parece que tem um advogado que colocou as filhas também para ter o direito, e aí tudo as filhas querem enfiar a faca, não trabalham, têm uma vida toda pregressa, sabe? Então, infelizmente, né, esse legado da Carolina, junto com a sua vida, não é uma coisa muito feliz, não.
Lelelele, oh, lá vem África, povo na dor. Lelelele, oh, negro em barco de branco chegou. Lelelele, oh, lá vem África, povo na dor. Lelelele, oh, negro em barco de branco chegou. Congo, Guiné, Moçambique, Angola, Sudão, raça negra rincou. Vento na vela, no lombo, açoite do branco, a pele marcou.